Começa agora. Papo de Crente, um podcast para chapar de seu. Um podcast que traz para você palavra, adoração, oração, temas polêmicos e muita informação. Povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um Papo de Crente, uma massa de pessoas, como diz meu mano Elivelton. Hoje nós estamos aqui cumprindo esse papel e esse propósito, porque o Papo de Crente é um programa com propósito e hoje a gente está recebendo alguém muito especial, um homem de Deus, que a gente está tendo o privilégio de conhecer. Carrega algo especial da parte do Senhor e eu quero convidar você para ficar conectado, ligadinho com a gente até o final, porque você será ministrado. O Senhor tem coisas profundas para compartilhar ao seu coração, revelações, porque hoje nós estamos recebendo nada mais, nada menos que esse servo do Senhor, esse ministro de louvor, pregador do Evangelho, direto de Moçambique, Barruli. Gente, a paz do Senhor a todos vocês. Que prazer, que privilégio estar aqui. Eu tenho fé, tenho certeza que vai ser um tempo de qualidade que nós vamos ter aqui e certeza de que essa live vai alcançar a vida de alguém. Deus vai trazer uma mensagem para alguém que precisa ouvir. Eu tenho dito que às vezes o que nos move não é aquilo que nós ouvimos sobre Deus. Ontem eu escrevi um post, eu disse: a tua experiência com Deus, ela vai delimitar onde você vai chegar. As tuas experiências sobre quem é Deus vão delimitar onde que a tua fé vai te fazer chegar. Então eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Obrigado por este convite e estou agraciado por estar aqui pela primeira vez. Meu amigo, o privilégio é todo nosso, Amém. tá? Receber você aqui. Nos sentimos, de fato, muito honrados de receber você aqui. Amém. E para começar a nossa conversa, a gente quer saber quem é Barruli. Quem é Barruli? Barruli é um menino que nasceu em Moçambique, especificamente em Maputo. Maputo é a capital de Moçambique. Que desde os 9 anos sempre teve sonhos, sempre teve desejos, e esses desejos, esses sonhos foram se concretizando ao longo do tempo. Nasceu em um ambiente difícil, em um ambiente onde não era fácil ter as coisas, mas Deus nos sustentou, né? Eu, aos 9 anos, tive a minha primeira experiência musical na igreja. Comecei a trabalhar com jovens, com adolescentes. E aos 14 anos comecei a me focar comecei a trabalhar como maestro em algumas igrejas nossas lá. Comecei a liderar vários jovens, trabalhava com um grupo de 150 jovens. A minha paixão sempre foi música, desde cedo. E aos meus 20 anos eu decidi levar essa questão musical profissionalmente, onde eu estudei música, me formei em música, em Moçambique mesmo. E eu me lembro que quando eu estava estudando música, meu pai vai assistir essa live. Meu pai não queria que eu estudasse música. É mesmo? Meu pai não queria que eu estudasse música porque em algumas partes do mundo, não só em Moçambique, eles olham música não como uma profissão, olham música como uma atividade onde quem não tem nada para fazer faz música. E essa é a concepção que meu pai tinha. Mas meu pai não queria que eu fizesse música. Meu pai, ele investiu em mim, me colocou para estudar inglês, porque ele disse: eu quero que você seja um engenheiro. E eu quero que você estude alguma outra coisa que não seja música. Mas eu disse para ele que eu quero fazer música, porque eu quero trabalhar para Deus. Eu quero dedicar a minha formação para o crescimento da igreja.
E eu estudei música. Eu me lembro que uma dessas vezes meu pai foi em uma audição que nós tínhamos na faculdade e ele viu que eu era um dos melhores alunos da faculdade, né? No ensino de música. Ele ficou muito orgulhoso e a partir daí até hoje meu pai é o meu maior patrocinador. Que maravilha. Meu pai hoje é a pessoa que mais me apoia ministerialmente. E depois disso, Bahuli foi crescendo, fui tendo mais oportunidades de trabalhar com vários cantores em Moçambique, produzindo, liderando a parte da produção, do trabalho artístico, performativo todo, com a experiência que já tinha na formação da música. Isso ajudou bastante no crescimento da minha igreja que eu fazia parte. E eu estou hoje morando no Brasil. Sempre foi o sonho de consumo, sonho de criança, ir ao Brasil, conhecer Brasil. E em 2020 eu tive essa oportunidade. Talvez eu esteja respondendo uma outra questão. Não tem problema, não. Mas Bahuli surge em uma cidade, Maputo, capital de Moçambique, cheio de sonhos. E hoje, atualmente, estou morando no Brasil. E 2019 eu recebi uma palavra que eu iria para as nações. Em 2020 apareceu a oportunidade de eu vir para o Brasil. Eu, na minha expectativa humana, eu disse, é agora, Deus. É agora que o mundo vai conhecer Bahuli. É agora que o mundo vai ouvir falar do meu nome. Mas as nossas expectativas nem sempre estão interligadas àquilo que Deus tem preparado para nós. É Nem verdade. sempre o nosso desejo é o desejo que Deus tem para as nossas vidas. E veio uma ONG que fez uma proposta para a gente vir para cá, para o Brasil, para ensinar música a crianças que passaram por um processo de abuso sexual, onde os pais estão cumprindo uma pena, onde eles foram tirados das ruas. E através da música nós trazíamos uma sensibilização, trazíamos uma palavra de fé para aquelas crianças. E quando nós chegamos aqui, 15 dias depois começou a pandemia. Meu Deus. 15 dias depois as expectativas foram se frustrando, porque começou a pandemia, fechou tudo, fecharam-se as portas. A ONG que nos trouxe nos abandonou literalmente falando, porque eles, sem nada daquilo que eles tinham prometido, né? Eles nos largaram sem casa, sem as condições mínimas que eles tinham se proposto a criar. E aí começou o caminho longo, começou o processo. Mas Deus é tão bom, porque o salmista vai dizer, Salmos capítulo número 37, versículo 23, os passos de homem bom são confirmados por Deus. Aleluia. E foi um momento muito difícil que nós passamos por ele, mas Deus nunca faltou. Em todos os momentos Deus sempre esteve lá. Eu sou muito grato porque eu creio que nunca pensei que poderia estar aqui assentado nessa mesa com vocês e hoje eu estou aqui. Então tudo faz parte de um propósito que já foi pré-estabelecido por Deus. É isso aí, é o que eu ia falar. Na verdade, essa era uma das perguntas que eu queria fazer, como foi essa conexão, né? Moçambique e Brasil, como se deu, e você já falou, por meio dessa ONG. Porque quando Deus faz uma promessa, né, e quando a gente tem um sonho, né, a gente gera na nossa mente, a gente projeta na nossa mente, né, um caminho. A gente já cria expectativa, já cria um roteiro de como é que nós gostaríamos que fosse, como é que nós... Mas nem sempre. Os caminhos deles são mais altos que o nosso caminho, né? E como foi nesse processo, como você... Porque Deus fez um caminho que você não esperava. Sim. Foi por meio de uma ONG, para trabalhar numa ONG. E aí veio uma pandemia. E como foi para você conseguir lidar com esse momento, se manter de pé, né? Sim. Não só economicamente, porque no meio da pandemia foi uma crise econômica. Sim.
Então, como foi sobreviver esse processo econômico e também, vamos dizer, ministerialmente, porque você vem para um ministério. Sério. Você vem para trabalhar numa ONG, mas você vem para cuidar de pessoas, você vem para ser um instrumento, você vem para ministrar crianças, né, que estavam passando por um processo, e a gente sabe que isso de fato, eu conheço um pouquinho de missões, isso é uma obra missionária. É uma obra missionária. Então, eu costumo dizer que foi um dos maiores processos que eu já tive que atravessar por ele. Um dos caminhos mais espinhosos pelo qual eu já percorri na minha vida toda, até então. Porque eu saí de Moçambique, a minha esposa estava 2 meses grávida. Eu saí de Moçambique com promessa de ficar 45 dias no Brasil. Porque era o período em que a gente ia ficar nesse processo da experiência que a gente estava tendo lá com a ONG. Eu vinha para ficar 45 dias. Mas, dos 45 dias até hoje, eu não vi a fase da gestação, eu não vi o meu filho nascendo. Eu vim conhecer meu filho com 1 ano e 6 meses. Então, às vezes nós fazemos os planos, mas nós não fazemos ideia dos planos que Deus tem para nós. E eu vou confessar que foi um momento onde várias vezes pensei em jogar tudo para o alto. Imagino. Porque minha esposa, ela tá ali fora, ela ligava para mim, como é que vai ser? E nosso neném, meu filho até 1 mês, 2 semanas antes dele nascer, ele não tinha nenhuma fralda. Meu Senhor. E a esposa perguntando, como é que vai ser? Eu dizia, Deus proverá. Às vezes era uma palavra que eu tirava da minha boca, mas que eu não fazia ideia de como ele iria prover. Mas eu carregava uma palavra, carregava uma palavra de esperança. Essa palavra que eu falei de Salmos, os passos de homem bom são confirmados por Deus. Às vezes nós nos desesperamos muito, porque nós somos homens. Mas, de fato. A gente tem uma humanidade, né, cara? às vezes a nossa humanidade fala muito mais alto do que a nossa fé. E por várias vezes pensei em jogar tudo para o alto. Eu sou formado em música. Eu teria várias... Já nesse período apareceram várias propostas. Eu imagino. Apareceram várias propostas. Mano, vem pra cá. Porque aqui, sabe? Foram várias propostas. Mas eu preferi ficar com a promessa. Porque a proposta, ela às vezes... Ela nos enche os olhos. E ela sempre vem no tempo de vulnerabilidade, né? Ela vem no tempo que mais precisamos. Jesus no deserto ali é quando vem a proposta, né? E quando aparece a proposta. E Satanás, ele é muito astuto, porque ele sabe, ele conhece quando é que nós estamos débeis. E foi num momento de debilidade que eu estava passando, porque, afinal de contas, a família esperava alguma coisa. E aí? Como é que vai ser? Como é que vai ser? E muita gente naquela ideia de Décio Barroso está no Brasil, então ele está bem. Meu Deus do céu. Há um provérbio que muitos usam quando o filho vai para a guerra. Diz que existem choros que uma mãe não vê, não ouve. Existem lutas que o filho enfrenta na guerra que uma mãe não presencia. E eu passei por esses momentos. Porque foi um momento onde eu estava longe da família, estava longe de tudo e de todos. Lá em Moçambique nós vivemos muito em comunidade. Faltou sal. A gente vai lá e bate a porta do vizinho e pede o sal. Mas aqui faltou tudo. E não tínhamos para onde correr. Mas eu sou grato a Deus porque
Deus sempre coloca pessoas na nossa direção. E uma palavra que tem me movido muito nos últimos dias é: existe algo mais precioso que o dinheiro, as conexões. Exatamente. Quando nós chegamos no Brasil, em frente da casa onde nós estávamos hospedados, tinha uma igreja. E músico, ouvimos barulho de instrumentos. Bora lá ver o que tem lá, porque eu vim mais dois amigos meus. Quero aproveitar e mandar um abraço para eles, o Tony e o Edion. O Tony e o Edion foram aqueles amigos que Deus uniu os nossos caminhos. Todos nós com propósitos, todos nós com planejamentos, com ideias, com sonhos, mas Deus ele estabeleceu uma ligação entre nós muito forte, que na pandemia, enquanto um estava cansado, o outro dava as forças. Enquanto um precisava de, mano, eu já não consigo mais, outro estava ali para dizer, vamos, estamos juntos, Deus não vai nos abandonar nessa guerra. Então, nós ouvimos barulho de instrumentos e nós fomos lá para ver, de bermudas, sabe? Chinelo havaiana no pé. E nós chegamos, sentamos assim na igreja. Os irmãos nos receberam, nos cuidaram, nos trataram com muito amor e carinho. E eles nos convidaram para um culto à noite, porque era uma tarde da bênção. Eles nos convidaram para o culto à noite. E eu me lembro que quando nós chegamos no culto à noite e nós nos apresentamos como africanos, foi muito forte a reação da igreja, porque a igreja tinha recebido uma palavra, que eles não precisariam de ir para a África, e a África viria até eles. Que isso, cara. E justamente no momento onde a igreja estava a passar por um processo que não tinham músicos, né? A igreja não tinha músicos, eu me lembro que tinha lá um baixista que ele faz tudo. Meu amigo Eliezer, ele faz tudo, ele tocava guitarra. Eliezer, tinha que ser Eliezer. Tinha que ser Eliezer. Ele toca tudo, ele toca guitarra, ele toca violão, toca baixo, toca teclado, tudo aquilo que era necessário, ele quebrava o galho. Mas a igreja estava a passar por um processo e nós chegamos. A igreja não tinha instrumentistas e chegou um baterista profissional, chegou um tecladista e cheguei eu como ministro de louvor. E foi um momento muito crucial, né, ministerialmente falando, porque a igreja a qual eu faço parte hoje, eu tenho uma gratidão eterna pelos nossos pastores, o apóstolo Watson, a bispa Débora. Eles cuidaram muito de nós. Imagina. Nos momentos onde nós estávamos longe da família, estávamos longe de tudo e de todos, eles nos estenderam a mão, nos deram suporte, nos ajudaram, nos abriram portas. E hoje nós estamos lá servindo a Deus com eles. Aleluia. E temos viajado o Brasil inteiro com a graça de Deus, mas nunca nos esquecemos da nossa casa. E sempre que estamos, né? Sempre que podemos, estamos em casa com a família, com a igreja, servindo, ofertando, dizimando. Porque uma das maiores dificuldades hoje dos cantores, dos pregadores, é serem pastoreados. Hoje em dia nós vimos tanta gente com a agenda cheia e sem nenhuma data livre para a sua igreja. Talvez esse é um conselho que eu gostaria de deixar para os meus amigos. Eu sei que é muito bom fazer agenda, é muito bom ganhar, porque a gente faz nas nossas ministrações, nós ganhamos. Vive para o reino, né? Nós vivemos para o reino e o reino nos sustenta. Eu vivo do reino, eu vivo da obra de Deus. Mas é sempre bom sentar para ouvir, é sempre bom sentar para ser ministrado, é sempre bom ouvir o seu pastor. E uma coisa que você falou, Barruli, perdão de cortar, é essa questão de você separar um tempo, ser fiel à igreja local, seus pastores. A gente teve um podcast mais cedo e a gente passou por isso também com o entrevistado do programa anterior. E a gente passou por isso, mas uma coisa que me chamou a atenção foi essa questão, né? Esse princípio da honra que passa pela gratidão, né? Então até hoje você está servindo a Deus com esses pastores que naquele momento ali
te acolheu, cuidou das feridas. Sim. E o mais interessante de tudo é que, além de serem pastores, eles são uma família. Família que, nos momentos... eu me lembro que nós ficávamos juntos, com os pastores, os meninos, todos juntos, até as 6 horas da manhã. Terminava o culto, a gente ficava na resenha até as 6 horas da manhã. Nós nos esquecíamos dos problemas, nos esquecíamos da fase difícil que a gente estava enfrentando. Eles foram um bálsamo nas nossas vidas. Cumpriram aquele papel de comunidade que você tinha em Moçambique, né? E hoje eu viajo com o meu apóstolo para ministrar. A gente faz uma dobradinha, né? Ele prega, eu canto. E tem sido um tempo muito precioso. Agora eu vou para Moçambique. Agora, no dia 14, eu vou ter um show em Moçambique. E eu tô levando meu apóstolo comigo para lá. Que legal, bacana. A gente ele vai ministrar lá no meu evento lá. E a gente tem feito tudo que a gente pode fazer. Eu falei para os meus amigos, eu disse... nós precisamos dar honra a quem merece honra. E eles foram pessoas que quando não tinha ninguém por perto, eles estavam lá. Então, nós temos essa gratidão eterna. E nós estamos indo para Moçambique agora, dia 3 de dezembro. Eles chegam com uma caravana da nossa igreja. Quando nós anunciamos que teríamos essa festividade lá, levantou-se uma caravana. Está saindo uma caravana daqui do Brasil. Que legal, rapaz. Para Moçambique. E nós vamos ter um tempo lá, vamos fazer um Natal solidário. Já temos mais de aproximadamente 300 crianças lá que vão receber um Natal diferente. E eu estou levando essa caravana comigo para o Brasil, para Moçambique. Do Brasil para Moçambique. Muito massa. E isso não tem dinheiro que pague. Não tem. Uma coisa que eu queria passar nessa conversa, passar por isso. Porque quem está aqui na América, né, na América do Sul, a gente tem essa perspectiva, essa visão, né, das dificuldades que se tem no continente em geral, na África em geral. Se fala de Moçambique, se fala de Angola e outros países. E aí você está falando desse trabalho social. É de fato essa realidade que a gente vê? Porque... Meu Deus! Porque... a gente precisa entender isso. Eu ainda não tive o privilégio de ir no continente, eu tenho desse desejo, mas tem realmente essa diferença econômica e os problemas que a gente vê. Eu sei que existem, mas em que proporção, né? Eu posso abrir o meu coração? De fato, pode. Eu tenho tido muito cuidado de falar sobre essa questão, porque é uma questão muito sensível. Sim. Sensível por quê? Porque trata-se de pessoas, trata-se de vidas, trata-se de famílias. Hoje em dia existem vários projetos sociais. Isso é muito louvável. A gente agradece muito por isso. A África, no geral, agradece. Mas primeiro, eu não sei se depois dessa conversa, tem algumas pessoas talvez que vão parar de falar comigo, mas eu preciso dizer isto. Moçambique faz parte da África. E a África é um continente. A África é um continente muito grande, como o continente americano, europeu. Sim. E nós precisamos entender que em todo canto do mundo onde você for, você vai encontrar dificuldades. Em toda parte do planeta. Exato. Hoje em dia, no Brasil, né? Se você for para a Torre Eiffel, você deve ver pessoas jogadas no chão, precisando de uma coberta, pior que lá faz frio. Então, em todo canto do mundo, existe uma realidade que precária. Existem níveis, né? Econômicos, mas classes econômicas. Hoje em dia, o que vende? Exatamente, a desgraça é o que vende, né? Eu tenho tido muito cuidado, já participei em vários podcasts. Eu sempre falei dessa questão de uma forma superficial.
Superficial por quê? Porque a gente não quer criar esses choques, né? Mas eu quero que você aprofunde mesmo aqui, porque eu tenho uma pergunta ainda mais profunda e nós Mais profunda. vamos entrar nesse mistério, profeta. Mas eu estou feliz, porque eu estou me sentindo muito à vontade para conversar sobre este assunto. Eu já viajei para vários lugares do Brasil, para o Nordeste, para o Sertão, e eu vi lugares muito precários. Sim. Vi lugares muito precários, lugares que eu sou africano, nasci na África, nasci em Moçambique, e lugares mais pobres, bem mais pobres que a nossa realidade africana. Estou a falar isso porque eu, com a graça de Deus, hoje eu já viajei em 22 estados do Brasil, ministrando. Mas hoje em dia o que vende mais é África. O que dá hype é África. O que dá mídia é África. Por quê? Por causa daquilo que as pessoas conhecem acerca de uma África. A África tem lugares muito precários. Eu sei que esse vídeo vai chegar na África, vai chegar em muitos amigos, pastores, missionários, africanos, brasileiros. Eu tenho trabalhado com vários pastores brasileiros, missionários. Tenho feito vários cultos missionários africanos, né, no Brasil. Eu já participei em vários cultos missionários onde arrecadou-se vários fundos lá. Arrecadou-se muito dinheiro. Mas o dinheiro não chegou. O que se arrecadou, eu arrisco-me a dizer que não foi nem 10% daquilo que se arrecadou. Eu falo isso com lágrimas nos olhos, porque com tristeza, né? nós estamos falando de uma realidade. Estamos falando de pessoas carentes. Estamos falando de pessoas que são órfãos, viúvas. Alguns órfãos de guerras civis. Órfãos de guerras civis. Hoje em dia, em Moçambique, não vou para muito longe, vou falar do meu país. Em Moçambique tem lugares onde o povo foi saber da pandemia, quando a pandemia já tinha passado. Sério? Sim. Mas no mesmo Moçambique, existem lugares onde não se mostram. Tem as melhores praias, as melhores Isso não cidades. aparece, né? Isso nunca, porque não vende. Não vende. É o que eu quero falar daqui a pouco com você. Projeto missionário é muito bom. Eu trabalho com missões desde muito cedo. A primeira vez que eu tive um contato com o culto missionário, veio um pessoal dos Estados Unidos da América, Moçambique. Eu me lembro disso até hoje. Eles vieram, fizeram um trabalho social lá, apresentaram um filme da Paixão de Cristo. Eles distribuíram brinquedos e brincaram com a criançada lá. E depois daquilo nasceu em mim essa paixão por missões. Já participei, já tive vários cursos, estudei em algumas escolas aqui no Brasil, missionárias. Já estive em várias palestras missionárias. Mas hoje nós temos vários lobos soltos. Sim. Eu vou repetir isso de novo. Nós temos hoje vários lobos soltos por aí. Vários missionários vestidos com pele de ovelha. Mas que no fundo são lobos. Eu estou a falar nisso em 2020, no período da pandemia. Eu estava aqui no Brasil. Um pastor missionário, um missionário brasileiro, ele trouxe uma equipe de Moçambique para cá. Foram para o Mato Grosso do Sul. E ele largou eles lá. Missionários. Eles tinham que cantar nas praças. Eles colocavam um negócio ali onde eles cantavam e eles pediam oferta, pediam esmola. Quem passasse, colocar ali alguma coisa. Para eles poderem comer. É brincadeira, rapaz. A igreja lá em Moçambique, lá na África, passando por necessidade, ele tirou os missionários de Moçambique para o Brasil, ele largou eles lá. Estou a falar de algo que eu vivi. Os meninos ligaram. Nos ajudem. Aquilo que vocês puderem nos ajudar, nós precisamos, porque nós estamos passando por necessidades. Então, que tipo de missionário é esse?
Que tipo de projeto missionário é esse? Isso não é missões. Claro que não é. Há um provérbio que diz que nenhuma igreja é tão rica, é tão pobre que não Que não. possa fazer missões. Mas nós temos visto várias igrejas que fazem campanhas, vários projetos, e isso não chega no terreno. Me desculpem, pastores. Me desculpem. Eu sei que isso vai entristecer muitas pessoas, mas essa é uma realidade que nós precisamos. Não vamos passar não vamos passar. Como é que diz essa expressão? Não vamos passar. Não vamos tapar o sol com a peneira. É isso aí. Primeiro é que seria de bom agrado se nós trabalhássemos primeiro com o que está ao nosso redor. Não sei, talvez eu esteja errado, mas eu penso assim: por que eu preciso de ajudar o vizinho se eu tenho alguém dentro de casa passando por necessidade? Por que eu estou falando disso? Tem vários lugares no Brasil. Não estou a dizer para vocês pararem de ajudar a África, mas ajudem com objetividade. Eu vou falar um negócio aqui que talvez vai soar mal, mas se você dá de comer e não discipula, você dá de comer e não cuida da alma daquela pessoa, aquela pessoa vai pedir esmola até o resto da sua vida. Isso aí. É importante vocês levarem mantimentos, mas levem também projetos de discipulado, fazendo discípulos, sabe? Ensinem, não dá peixe, dá anzol. Dá anzol. Ensina a pescar. É isso aí. Ensina aquela pessoa que, olha, hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não vamos estar aqui. Porque o que acontece? Nós temos visto isso muito nas redes sociais. Se vocês forem abrir, hoje em dia no TikTok, nas redes sociais, Instagram, tudo mais, vocês vão ver que tem vários missionários que aparecem lá dando um prato de comida. Prato de comida não vai formar caráter. Prato de comida. A missão precisa ser completa, né? Precisa ser completa. Não vamos fazer projetos só na hora de querer dinheiro para fazer, por exemplo, o Natal Solidário. Não vamos fazer projetos só para arrecadar fundos, só para chegar, dar um prato e tirar uma foto. Gente, nós estamos aqui e sempre mostram aquelas crianças barrigudas. Essa seria a minha pergunta. Sobre o oportunismo missionário. Em cima de tudo isso. Porque tem muita gente que vai para tirar foto, para fazer vídeo, para arrecadar. Pastor, eu tenho... O que você pensa? Você já falou um pouco sobre isso, mas sobre essa questão do oportunismo missionário, nesse sentido de... Eu trabalho com vários pastores missionários, vários pastores aqui no Brasil, que são muito sérios. Muito sérios. Pessoas que, de facto, eles fazem um trabalho de se louvar. O trabalho que eles fazem é um trabalho espetacular. Tem um amigo meu, pastor Bispo Adson Belo. Ele esteve em Moçambique, esteve na Angola primeiro, depois esteve em Moçambique há pouco tempo. Ele está abrindo um instituto teológico lá. Além de ele levar mantimento, ele está levando pessoas para ensinar. Sim. Além de levar mantimento, está a fazer discípulos, né? Discípulos, está discipulando. É sobre isso. É sobre isso. Porque temos muitas pessoas que querem o hype. Porque gera mídia tirar uma foto com aquela criança barriguda. Gera mídia. Tirar uma foto com aquela criança passando necessidades, com aquela mãe jogada no lixão. Gera mídia. Gera o like. Gera o like. Gera o views, né? Views e aquela pessoa. E a integridade daquela pessoa. Ela precisa muito mais do que aquilo. Ela precisa muito mais do que aquilo. Se você dá um prato de comida para essa pessoa, esse prato de comida só vai durar umas horas. Vai suprir a necessidade de um momento, momentânea. Né? Então, é necessário nós fazermos projetos missionários e fazermos um trabalho de base. O que é que precisa realmente? Eu tenho uma visão. Posso compartilhar? Compartilha. E você diz se eu estou certo ou se eu estou equivocado.
Eu acho que essa, pela perspectiva do discipulado, é você realmente levar uma equipe e formar obreiros nativos. É sobre isso. Porque não é ficar enviando. Até porque é uma questão de inteligência. Porque o obreiro que vai daqui, ele vai ter que se adaptar à cultura, a realidade, à cultura. língua, tal. Então, se você leva alguém que vai formar obreiros nativos. Para reproduzir aquilo ali, é muito mais fácil. E aí você dá aqui, você mantém. E aí, se você tem condições de ter o recurso, você não fica enviando. Você mantém quem você formou lá. E essa questão é uma questão muito, muito importante, porque há um ano eu fui ministrar em Belém do Pará, um pastor amigo meu, ele vai lembrar disso. Ele vem patrocinando um projeto missionário fazia uns 2 anos, antes da pandemia. Ele mandou ele fez as contas, os cálculos, e ele disse, cara, eu já investi nesse projeto mais de 200 mil reais. Mas e aí? E como é que está o projeto hoje? Você já foi lá? Você já enviou alguém para lá? Porque eu preciso falar isso. Temos várias pessoas oportunistas em todo o canto. Não vou falar só dos que vêm desse lado, mas dos que de lá também. Temos vários irmãos nossos, infelizmente, que estão se vendendo por causa de oferta. Estão se vendendo por causa de likes. Estão se vendendo por causa de hype. Alguns aproveitando da realidade do seu próprio povo. Realidade do povo. Do seu próprio povo. Para ganhar visibilidade. Temos vários. Eu estou falando isso como um nativo que se entristeceu com algumas declarações que muitas pessoas fazem. Porque tem muita gente que aparece e fala muita besteira. Muita. Moçambique, África no geral, existem vários lugares pobres. Mas ninguém nunca fala dos lugares, das coisas boas. Por isso foi a razão da minha pergunta inicial. Ninguém fala dos melhores lugares para se visitar. Ninguém fala. Claro, a realidade, a pobreza. No Brasil tem lugares pobres. América tem lugares pobres. Tem. Então, é muito importante. Aqui no Rio de Janeiro tem alguns lugares, algumas comunidades, se entrar, a situação é terrível. Irmão, a primeira vez que eu vim para o Rio, eu fiquei abismado, porque não sabia do outro lado da moeda. Para nós, o que aparece na mídia é Moçambique? Copacabana, Pão de Açúcar, exatamente. Sabe? Eu fui ministrar numa comunidade, até ministrei ontem, no Vidigal. Gente, é uma outra realidade. E essa parte não se fala dela por quê? Porque o que vende nos noticiários, nas novelas que aparecem no Brasil, é o que traz mais gente, mais turistas, é isso. Ninguém fala, por exemplo, que na África, os melhores caribes, hoje em dia fala-se muito esqueci o nome agora. Ilha Maldivas. Sim. Mas na África existem ilhas bem melhores que Maldivas. Belíssimas, né? Belíssimas. E ninguém fala a respeito. Ninguém fala. Minha esposa, ela nasceu no interior do Ceará, ela cresceu em casas feitas a pau a pique, né, que se chama, Sim. que é barro. Eu tive o privilégio de agora ficar 5 anos lá no interior do Ceará, no Iguatu, aproveitar e mandar um abraço para a cidade de Iguatu, povo abençoado, povo da Igreja do Evangelho Quadrangular, e meu amigo Pastor Roque, e a gente caminhando lá com a igreja no Iguatu e também com as famílias, a gente foi em alguns no interior do interior, vamos dizer assim, e a gente viu ainda essa realidade. Então, essa realidade, por exemplo, aqui no Brasil eu trabalho, eu tenho uma amiga minha, uma bispaiara, vou mandar um abraço para ela também. Ela tem um trabalho muito incrível que ela faz. Ela, toda quarta-feira, doa cesta básicas. Mas antes da cesta básica, ela prega uma palavra. Antes da cesta básica, na verdade, a cesta básica é uma isca. E vem pessoas das comunidades, elas vêm, elas sentam e recebem uma palavra. Posso dizer um negócio? Sim. 50% dos obreiros
dela hoje vieram por causa de uma cesta. Hoje são obreiros, tem diáconos, tem presbíteros, tem líderes. É o mecanismo que Deus entregou para ela trazer, né? Isso. Muita gente diz, mas não, está puxando pessoas para a igreja. Você prefere que essa pessoa continue pedinte? Tem mendigos que chegaram ali e hoje são empresários. Paulo tinha uma sabedoria na hora de ganhar almas, né? Tem pessoas que chegaram andando de cadeira de rodas. Hoje, elas foram curadas. Ninguém fala dessa parte. Aquela pessoa veio por causa de uma cesta. E veio com um decreto de câncer. Só tem alguns dias de vida. Chegou, recebeu uma oração, foi curada. Hoje faz parte do ministério porque ele viu a importância. Olha, se tem um projeto social, está cuidando de almas. Está cuidando de pessoas carentes. Pessoas que foram abusadas, estupradas. Estão a passar por um processo muito difícil. E vem gente, abusa mais, fazendo o quê? Brincando, dançando, sambando, como diz o brasileiro. Porque o que o povo precisa? Esse povo precisa de quê? De ouvir uma palavra. Uma palavra faz toda a diferença. Verdade. Eu ouvindo você falar, Barruli, a gente acabou passando muito tempo por esse tema missões e eu percebo que teu coração queima por isso, né? Eu vi que você... Porque a gente quer falar sobre música também, sim, né? Claro, porque a gente tá diante de um homem capacitado por Deus, primeiro, sim, chamado por Deus para essa área, mas também qualificado profissionalmente na área técnica, porque você estudou, né, para isso, então é óbvio. E eu percebi que quando a gente passou por esse assunto, a gente ficou amarrado, né? Ficou muito tempo nele. A gente não, e isso só corroborou aquilo que a perspectiva que eu tinha de que você tem um coração missionário, de que antes de qualquer coisa, inclusive a música que Deus te deu, antes de qualquer coisa, é para alcançar o perdido, né? Eu nunca consegui trabalhar fazer um serviço fora da igreja a minha vida inteira. Eu tenho formações, tenho vários diplomas, falo mais de 4 línguas, mas nunca consegui trabalhar fazer nenhum trabalho secular. Porque Deus me chamou para a obra. Já fui deixar vários currículos, vários. Inclusive currículos até de música, porque eu já trabalhei em Moçambique como assistente na área de docência de música mesmo, na faculdade, mas nunca chegou a se concretizar por causa do chamado, porque Deus, nós temos planos, mas quem faz a efetivação é Deus. Então, mas mesmo falando da parte ministerial, a parte musical, eu sempre tive a inclinação para missões. Porque até quando eu me formei, eu disse para meu pai que a minha intenção era de ajudar a igreja. Hoje eu trabalho com várias igrejas, formando líderes, formando ministros de louvor, levantando músicos, levantando levitas. Então, sempre nessa perspectiva. Porque muita gente hoje em dia, temos muitas pessoas, temos muitos cantores, muitas pessoas que têm sede, têm vontade de aprender, de se inteirar mais e não tem um acompanhamento. Um acompanhamento de uma pessoa que diz, olha, se você usar este caminho, essa direção, até possa possa te levar um pouquinho mais de tempo, mas você vai chegar. Então, o ministério, ele está acoplado a um propósito. Sim. Deus, quando ele estabelece um propósito nas nossas vidas, Deus ama mais a nós como pessoas do que aquilo que ele nos chamou para fazer. Porque muita gente acha que, não, porque eu estou conduzindo um ministério, estou carregando um ministério, mas antes do ministério existe
pessoa, existe uma alma. Tem pessoas que acham que Deus chamou ela que Deus chamou ela primeiro para trabalhar, né? Primeiro eu aprendi isso, que Deus nos chama primeiro para estar com Pra ele. estar com ele. E é óbvio que aquele que está com ele, é impossível que não se envolva naquilo que ele está É fazendo. impossível que não desfrute daquilo que está ao redor, que está em volta. Tudo faz parte deste desenrolar todo. E a Bíblia diz que quando nós temos uma palavra liberada, 1 de Reis, capítulo 17, fala de Elias. Sim. Elias foi um dos maiores profetas já vistos. Mas Elias, fora o profeta que viu fogo descendo dos céus, também é um cara que tinha sentimentos. Sim. É um cara que depois de ver Deus fazer, depois de ele liberar uma palavra, dizer, olha, não vai chover, Não vai chover. não vai ter Sou eu, orvalho. Elias, quem estou dizendo. Segundo a minha palavra. Mas no capítulo 19, o mesmo Elias está pedindo morte. É profeta. Um dos profetas maiores citados na Bíblia Sagrada. Mas o mesmo Elias passou por um tempo difícil em que o lado humano dele falou mais alto. Por isso que ele, no capítulo 17, no capítulo 19, ele pede a morte. Ele deixa seu moço ali em Betseba e vai um dia inteiro sozinho, né? Por quê? Você percebe um estado depressivo em Elias ali? Você tem essa visão? Você é profeta, mas você é homem. Você é gente, né? Mas mesmo assim, há uma palavra que eu carrego muito com ela sobre Elias, porque às vezes nós tentamos colocar muitas máscaras. Isso. Às vezes nós tentamos colocar uma armadura em nós. Uma capa de super-herói. Nós queremos colocar uma capa de super-homem e super-herói, mas nós somos homens. É por isso que eu falei que é importante fazer a obra é muito bom. Pregar, cantar, fazer o ID é bom. Mas tem um momento que nós temos que sentar para aprender. Tem um momento que nós temos que sentar para ser cuidados. Isso. Porque quando nós entramos em um modo automático e nos esquecemos dessa parte, então nós estaremos a carregar numa capa de ministro, mas como na má. A gente está funcionando, não está fluindo, né? Não está fluindo. A mãe trazia uma armadura, mas ele estava podre por dentro. Então temos visto várias pessoas que estão podres por dentro, mas estão uma capa por fora. Uma capa onde... Quem olha por fora é um grande general. Quem olha por fora... Quando tira a armadura, é um ser doente. É um ser doente. Então temos muitas pessoas doentes nos ministérios, nos altares. Pessoas que... Uma vez eu fui ministrar. Eu me lembro disso até hoje. Fui para ministrar numa cidade que... Não vou falar o nome aqui. Eu cheguei lá, eu fui hospedado na casa de um casal de pastores. Os pastores que me receberam, né? E eles me deram um quarto lá. Fiquei lá os dias que eu estava na cidade. Mas eu percebi um cenário. Todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, a esposa do pastor levava uma bandeja. E ela entrava dentro de um quarto. Deixava a bandeja. Depois de um tempo ela recolhia. Outro dia. Foram 3 dias. E aquilo me ruía. O que incomodava, né? Mas é inconveniente perguntar. Mas no último dia, Deus me mandou fazer uma oração. Eu chamei ele e disse, Deus mandou orar por vocês. Eu queria recusar aquele chamado, porque quem sou eu? Orar para um pastor que é muito conhecido, viaja pelo mundo afora, ministrando. Mas Deus mandou fazer isso. Eu fui orar. Mas eu me lembro que antes de orar eu cantei uma canção. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Eu me lembro que eu fiquei de olhos fechados
cantando aquela canção, e de repente tinha uma menina jogada no chão, abraçada com os pais. E o pastor abriu o coração para mim e ele disse: faz mais de 6 meses que ela não vê o sol do lado de fora. Meu Deus. A menina estava... Ela disse, ela já tentou tirar a vida dela mais de 4 vezes. Ele diz que eu viajo para a Europa, para a África, para a América, e eles fazem aquela chamada diretamente do Brasil, o profeta, o reverendo, o homem usado por Deus. Mas ele diz que quando ele entrava dentro da sua casa, aquilo lhe pesava, porque ele lembrava que tinha uma filha depressiva dentro de casa. Meu Deus. A esposa dele disse: eu já corri tantas mulheres nos grupos de orações, tantas pessoas foram curadas através da minha vida, mas a minha alma se angustiava porque eu me lembrava que eu tinha uma filha que precisava de cura dentro da minha casa. Então, precisamos de sentar para ser cuidados. Precisamos de sentar para ouvir, para aprender. Sim. Precisamos de bálsamo. Precisamos de uma palavra. Eu penso que aquele que ministra precisa ser ministrado. Precisa. Isso é inegociável. Precisa. Isso é inegociável. É uma visão que as pessoas, nem todo mundo... Quem vê a gente no altar, né? Um ministro como você não faz ideia. Não faz ideia. Pastor, como você acabou de narrar a história aqui, a pessoa vê ministrando e fala, pô, vida perfeita. Não faz ideia. Temos vários episódios onde eu passei por lutas terríveis, mas ninguém sabia. Eu enfrentei tudo, aquilo me roendo por dentro, no silêncio. Sabe por quê? Porque eu chegava nos lugares, eu via pessoas piores do que eu. Eu via pessoas que precisavam de ouvir uma palavra. E Deus sempre dizia para mim: enquanto você faz a minha obra, eu estou cuidando de você. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Eu passei por vários momentos. Uma vez eu me lembro que eu ia ministrar em uma cidade e o tema do congresso era os milagres de Jesus. E quando eu estava saindo para ministrar, meu pai liga para mim, mandou uma mensagem: filho, a sua tia-avó, ela morreu carbonizada dentro do quarto. Houve um corte de circuito e a casa pegou fogo. Ela, de idade, não conseguiu sair, tentou pedir socorro, mas não conseguiu. O fogo tomou conta de todo o ambiente e ela não conseguiu. E eu me lembro que eu ia ministrar sobre os milagres de Jesus. E eu disse: Deus, o que é que eu vou falar? Como é que eu vou falar de um Deus que faz milagres? De um Deus que cura, de um Deus que ressuscita, debaixo de luto. Foi um momento muito difícil, mas eu me lembro que nesse dia Deus deu uma palavra para mim. Encontra-se no livro de Josué capítulo número 1. Josué capítulo número 1 e versículo número 9. Não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo. Esforça-te, tenha bom ânimo, não temas nem te espantes. E porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que tu andares. Eu me lembro que naquele dia eu enxuguei as lágrimas, longe da família, longe de tudo e de todos. E naquele dia Deus salvou mais de 50 almas. Aleluia. Então, precisamos de ter sensibilidade para ouvir Deus quando estamos em momentos onde parece impossível ouvir a voz de Deus. E eu penso também, Barulho, que nessas ocasiões é que nosso ministério é provado. Provado que eu digo não é testado, mas provado, como a Bíblia diz,
provado, né? Como o ouro é provado no fogo, né? São nessas ocasiões que nosso ministério é validado, né? Nosso ministério é validado. Porque quando você tá tudo bem, cara, você sobe e canta, você sobe e prega, Sim. você faz a obra, mas o seu ministério como ouro é purificado nesse fogo. Esse fogo. No fogo de ter que ministrar quando nem tudo vai bem. Tudo vai bem. É que, na verdade, nem sempre as coisas vão acontecer no nosso tempo. Nem tudo vai estar, nem todos os dias nós vamos estar bem. Nem todos os dias nós vamos estar prontos para ouvir o não, para uma porta se fechar. E eu sempre faço uma reflexão. Quem é você quando o tempo mal chega? Quem é você quando a tempestade Essa é a bate? pergunta, né? Quem é você quando todo mundo te abandonar? Porque temos várias pessoas que, quando o barco balança, quando o mar, as ondas do mar são... O mar tá revolto, o mar tá né? revolto, a pessoa já larga tudo na hora. Essa é uma palavra que eu estou deixando para várias pessoas que têm uma promessa, para várias pessoas que têm um ministério. E Deus, ele nos chama e ele nos coloca em uma grande missão. E a Bíblia diz que José, ele foi vendido pelos irmãos. Quem espera que os seus irmãos lhe vendam? É inimaginável, né? Quem espera ser plano rejeitado? natural, né? Num plano natural é ser rejeitado inimaginável. dentro da sua casa. Mas os irmãos de José estavam lhe vendendo, mas eles não sabiam que eles estavam patrocinando o sonho de José. É. Então, nem sempre as coisas vão estar de acordo com aquilo que nós planejamos. Entre a promessa e o cumprimento, tem um processo no meio. E nós temos que ter a capacidade de entender que eu estou caminhando, mas eu estou debaixo de uma promessa. Eu estou passando por lutas, por provas, mas eu estou debaixo de uma promessa. É o processo para o cumprimento, né? Lucas fala dos 2 homens a caminho de Emaús. Ele diz que eles estavam com expectativas frustradas, porque eles procuravam ver Jesus, mas não o viam. Mas enquanto eles caminhavam em direção a Emaús, Jesus estava do lado deles. Por causa da frustração, eles não conseguiam ver Jesus do lado. Então, às vezes, as frustrações das nossas vidas, elas vão cegar o nosso entendimento. Mas Jesus, ele aparece e tira as escamas dos nossos olhos. Jesus aparece e fala para eles: ei, eu tô aqui. Então, às vezes, nós estamos tão aperiados, tão atormentados, sabe? E nós não conseguimos ver Jesus nas pequenas coisas. Não conseguimos ver a ação de Deus, a mão de Deus nos pequenos detalhes. Então, é importante entender que eu não devo abortar meu chamado por causa do processo. Você que está assistindo esse podcast, pega esse código. Não aborte. Ainda não é tempo. Aleluia. Ainda não é tempo de jogar tudo para o alto. Ainda não é tempo de largar. Porque enquanto você está aí, caminhando, frustrado, cabisbaixo, Jesus está do seu lado. Essa é a mensagem. Não aborte o processo. Não aborte o processo. Barruli, nós já estamos caminhando para o final, né? Porque papo aqui... Vai ter que voltar, né, Varão? Vai ter que voltar. Mas tem uma pergunta aqui, cara, antes da gente finalizar. Sim. Falando sobre música, ainda dentro dessa visão, mas tem uma pergunta aqui que eu creio que foi realmente o Espírito Santo que pôs no meu coração. Sim. E talvez a partir de uma curiosidade minha, mas eu entendo que talvez isso seja importante, o que você vai falar sobre isso. E é como você vê
a música cristã na igreja brasileira? Por quê? Porque você é alguém que tinha uma perspectiva de longe, de fora, mas hoje você está inserido. Hoje você tem uma visão, uma perspectiva de quem olha por dentro. Sim. Então, como você vê a música na igreja, a música cristã na igreja brasileira? Cara, primeiro porque eu vim de uma realidade onde não havia microfone, não havia instrumento, não havia um cenário de LED, luzes, não havia uma banda super preparada, super pronta. Mas nós sempre adoramos com alegria. Uma das coisas que eu vejo nos dias de hoje nas igrejas é que os músicos, os cantores, eles têm tudo. Eles têm tudo que eles precisam. Refiro-me a condições técnicas criadas e mais em alguns lugares onde a gente vai, a gente sente falta de um povo que adora com alegria, sabe? Parece que estamos aqui para cumprir com o que o pastor mandou. Cumprir um protocolo, né? Um protocolo, sabe? Eu estou aqui porque eu estou escalado. Estou aqui porque eu tenho vários amigos incríveis, cantores incríveis, pessoas que têm um potencial absurdo. Mas tem alguns lugares onde a gente vai, onde eu vejo que as pessoas estão a servir, mas por conveniência. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Por conveniência. Já se perdeu a paixão, né? É porque eu estou sendo pago para fazer, ou porque eu fui contratado para fazer, mas se esquece de que, olha, a adoração, ele às vezes quebra protocolos. O louvor, ele às vezes quebra protocolos. Estamos a cumprir uma agenda, sabe? Tem alguns lugares onde eu vou, onde os cantores, os adoradores, eles estão cumprindo com uma agenda. Nada mais que isso. Nada mais que isso. E você vê da forma como... Eu fui para uma igreja uma vez, me entristeci, né? Uma igreja renomada daqui no Brasil. E eu fui lá, o Ministério do Louvor da igreja fez o louvor. Eu nunca falei isso em nenhum lugar. Primeira vez aqui. Ó, é exclusivo, hein? Exclusivo, Léo. Meu Tem coisa Deus. aqui só no Papo de Crente que você pega, né, mano? E eu fui lá a convite de um amigo meu, pastor. Ele é português. Ele veio para ministrar aqui. E a gente fez uma aliança. Ele disse, cara, em todos os lugares que eu for a ministrar, eu quero te levar comigo. Porque eu vejo algo de Deus em você que incrível. E ele me convidou para esse evento. Eu fui lá, acompanhado do pastor pregador, né? O culto rolando e o Ministério do Louvor ministrou, foi uma bênção, sabe? O céu, o negócio fluiu. E o pastor entrou para ministrar e antes dele ministrar, ele me chamou para cantar. E eu estava com In Here, o fone, né? E eu fui lá, subi para cantar, mas de repente o ministro principal do louvor, quando eu comecei a cantar, ele mandou os músicos baixarem, mandou o técnico geral baixar o som. Sabotagem. Só que ele se esqueceu. Ele se esqueceu que eu estava com In Here. Eu sei que você vai me ouvir, varão. Te achamos. E ele baixa. E o pastor, ele se esqueceu que o pastor também tinha um In Here. No escritório dele, onde ele estava lá, ele tinha um In Here. E quando eu comecei a cantar, o pastor saiu para ouvir, para ver, né, quem estava ministrando, porque ele não tinha me visto antes.
Eu comecei a cantar e mano, do nada o som... Meu E Deus. eu cansado, sem voz, ronco, Não uma quero te rotina. interromper, mas isso não é novo não, tá? Não é novo, Eu não. já no ministro, depois que eu ingressei ao Ministério Pastoral, o ministro louvou muito tempo, mas o ministro louvou muito tempo e a gente já passava por isso em alguns lugares, mas só para, infelizmente. Eu me entristeci porque foi o primeiro cenário, a primeira vez que eu vivenciei esse cenário. Eu disse, cara, nós não estamos a competir, sabe? O reino não é sobre competição. O reino é sobre serviço, servir. Sabe? O servo, ele não faz aquilo que ele acha que deve fazer. É. E o pastor foi lá na mesa de som. Ele perguntou para o técnico, por que baixou o som? Porque o som da igreja ficou, sabe? E uma igreja com uma estrutura gigantesca. Eu me arrisco em dizer que está no top 3 das maiores igrejas do Brasil hoje. Assim, a nível de estrutura, né? de tudo. E eu me entristeci. Mas eu depois entendi que, olha, tem algumas pessoas que se comportam como se estivessem na selva. Sabe a selva? Sim. Na selva, eles estão, o leão ele está na selva para caçar. A primeira presa que ele achar, ele caça, ele prende, ele leva. A gente está na selva e a gente tem que... Cada um está fazendo o seu trabalho. Não é sobre isso. O reino não é sobre isso. O reino é sobre eu entender que eu faço parte do corpo. Isso. Eu sou membro do corpo. Eu não sou o corpo. Eu sou membro do corpo. Então, temos muitas pessoas que fazem o trabalho do Senhor por conveniência. Pessoas que fazem o trabalho do Senhor porque eu fui contratado, eu fui pago. Esse dia eu fui ministrar numa igreja, também vivenciei um cenário onde fora a questão musical, eu trabalho também com sonoplastia, eu entendo. E eu estava tocando e do lado tinha uma mesa de som e o meu pastor estava pregando. O meu pastor, ele me levou para uma agenda e eu vi que ele estava sofrendo. Eu vi o microfone dele. Eu vi o que estava faltando no microfone dele. Eu estava ali no teclado acompanhando, fazendo fundo para ele. Eu podia erguer o volume ou fazer uma equalização rápida, aumentar um pouquinho mais do ganho, um pouquinho mais de estéreo. Eu podia, mas eu disse não. Eu não posso mexer no material dos irmãos, né? Tô na casa na minha dos igreja, outros, na minha mente, se eu chamar o irmão, ele vem e ele vai ajustar o som e tal. E quando eu chamei ele chegou e disse, não mexe nada, deixa assim como está. Eu olhei, eu disse, o varão. Mas eu disse, não vou perder a minha bênção. Continuei. Então tem pessoas que são as igrejas brasileiras hoje, a igreja brasileira hoje, cara, tá cheio de muito talento. Muito talento. Muitos irmãos nossos super mas entra talentosos. um espírito de competição, né? De disputa. Que não faz sentido. Não faz sentido. Não faz, cara. Não faz sentido. E eu vejo que tem várias pessoas que você consegue ver a duração do tipo que o ministério dele vai ter por causa do comportamento. Porque uma pessoa que ninguém quer estar perto, primeiro. Eu conheço vários amigos meus que as outras pessoas falam, tá com fulano de tal. Ixi, meu irmão. As pessoas acabam se afastando, se afastando porque é por causa do caráter da pessoa. Uma pessoa disse assim pra mim um dia, mano, eu fechei uma agenda, mas apareceu uma outra com um valor maior e eu vou pra lá. Cara... Isso não faz sentido, né? Se você já tem Uma vez, eu até vou falar o nome do pastor, porque é um amigo meu, graças a Deus, eu tenho algumas alianças, pessoas que Deus tem apresentado nessa caminhada. Pastor Josué Brandão, ele tem uma igreja maravilhosa na Feira de Santana, Bahia. Pastor Josué Brandão. Ele me ligou, mandou um áudio, tem um áudio até aqui. Oi, irmão Dércio, prazer conversar com você e tal. Irmão Dércio,
fala para mim qual é a sua disponibilidade de agenda para o dia 25 de novembro. Eu estou ajudando um amigo meu, pastor, em Campo Grande, Mato Grosso, e a igreja está fazendo um aniversário, 75 anos. Eu falei para ele sobre você. Eu queria muito que vocês fossem lá. Um convite desses, vindo de uma pessoa como o pastor Josué Brandão. Sim. Só é o considerado o príncipe dos pregadores, né? É um convite honroso, sabe? É um convite honroso. Mas eu já tinha uma agenda. Numa igreja simples, sem estrutura de som. Vamos falar de oferta? Como a oferta era uma oferta mais reduzida. Proporcional ao tamanho da igreja, proporcional claro. ao tamanho da igreja. Se eu fosse, ou se eu quisesse me comportar como alguns dos nossos irmãos, ia deixar a igreja pequena do lado. Obviamente. Porque o convite foi feito por uma pessoa de extrema importância e uma pessoa que eu respeito muito. A gente tem uma aliança muito grande. Inclusive, ministrei há pouco tempo na igreja do pastor Josué. E eu mandei um áudio com o coração entristecido do pastor. Me perdoa. É uma honra sempre estar com o Senhor. É uma honra servi-lo. Mas eu tenho um compromisso. Eu ia ministrar em Tocantins, numa igreja de 60 pessoas. A sede da igreja onde eu ia ministrar, que estava fazendo aniversário, é para mais de 5.000 pessoas. Eita. Eu podia pesar o que tem mais peso, o que tem mais mídia, O que tem mais mídia? Valor. o que tem mais like, o que vale mais. Mas eu disse, não, eu tenho um compromisso. Irmão, muita gente quando disse para mim, cara, tá doido, Você mano. é maluco. Como assim, mano? Mas você não sabe o que aconteceu. Eu fui lá, ministrei, e Deus mandou entregar uma palavra para uma pessoa que estava quase se matando. Um empresário que estava ao ponto de tirar a vida. Ele parou o carro ali, entrou na primeira igreja que ele encontrou. E Deus mandou entregar uma palavra para ele. Eu orei por ele, peguei uma palavra para ele. E ele saiu dali naquele dia cheio de vigor. Cheio de vigor. Ele disse, mano, eu queria fazer uma besteira. Cheguei, parei num penhasco, queria jogar meu carro. Mas eu vim um pouquinho mais até aqui e depois desta palavra eu não vou fazer mais isso. Deus me levou lá por causa dessa pessoa. Olha aí, se você negocia, se você se vende, porque de qualquer forma, né, é um negócio. Você provavelmente... Hoje a gente entende que a ministério, claro, é por isso que estão vocês aqui. Vocês são pessoas que agenciam carreiras de várias pessoas. É. E pelo trabalho que vocês têm feito, vocês têm visto que, olha, é um trabalho sério que precisa de um protocolo. A pessoa precisa de um cantor, tem que seguir o protocolo. Essa profissionalização é muito importante. Importante, sim. É importantíssimo. Claro. Porque do mesmo jeito que a gente aceita ir para alguns lugares, tem igrejas onde eu já fui, onde o pastor chegou e disse assim para mim, eu deixei irmão Dércio e tal, pastor, vamos deixar uma oferta aberta. Aquilo que Deus tocar no seu coração vai ser bênção para nós. Eu nem me lembro como que o pastor saiu da igreja. Só sei que terminou o culto e do nada a gente ficou lá, eu e os meninos vieram junto comigo da África. A gente tá lá sentado à espera do pastor, né? E do nada os obreiros já estão a começar a varrer a igreja, começaram a apagar as luzes. Oxe, e cadê o pastor? O pastor saiu, o pastor foi embora para casa. Mas ele falou alguma coisa e tal. Não falou. E veja só, numa outra cidade, nós já tínhamos usado um valor para nos locomovermos até lá. Então, é por isso São que... os dois lados, né, Barulho? Os dois lados. É por isso que é muito importante o trabalho de ter uma pessoa que cuida. Uma assessoria que séria, faz gerenciamento. exatamente. É muito importante. A profissionalização do ministério, ela tem essa finalidade. Primeiro,
primeiro, de expandir o ministério, ajudar a expandir o ministério daquele cantor, daquele ministro, de ajudá-lo a alcançar mais vidas, porque por um modo amador isso se torna mais difícil, mas com a profissionalização, mas também para isso, para resguardar o ministro desse tipo de coisa, porque o cara vive para o reino de Deus, para a obra de Deus. E aí são os dois lados. Por um lado, tem aqueles que se vendem, né? Sim. E como a gente acabou de falar, me falta a palavra agora, mas aqueles que negociam, barganham, né? Isso olhando para o lado dos ministros. Sim. E se tiver que abrir mão de uma oportunidade para poder segurar de uma igreja, servir maior. uma igreja menor para servir uma maior por causa vai fazer, mas também tem o outro lado. Daqueles que não respeitam o ministério, não quer saber que tem uma família por trás, não honram. E é necessário a profissionalização. Meu amigo, a gente infelizmente está indo para o final, né? Sim. Mas você vai precisar voltar. Eu quero dizer que foi de fato uma honra receber você nessa mesa, uma mesa em que a gente aprofundou no conhecimento, né? Uma mesa que certamente, para quem está nos ouvindo e nos vendo, também é uma mesa de edificação, não tenho nenhuma dúvida disso, que muitas pessoas estão sendo edificadas através de tudo que a gente ouviu, né? Desde quando a gente conheceu ali em Indaiatuba, eu percebi naquela atmosfera espiritual que você tinha, você carregava algo especial, tá? Então a gente se sente muito feliz, muito honrado, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Mas para nós terminarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa geração, né? Para a igreja brasileira, dentro daquilo que o Espírito Santo te direcionar. Você vai virar ali para a sua câmera e deixar uma mensagem para essa geração, naquilo que certamente tem uma mensagem específica, então eu não vou querer direcionar essa mensagem, vou deixar você livre. Primeiro é uma honra para mim estar aqui com vocês. Quando me foi feito o convite, eu atendi de imediato e tudo aquilo que a gente puder fazer para o crescimento do reino, a gente está à disposição, né? À disposição. E eu creio que este podcast é um veículo para que essa mensagem seja difundida e a todos os lugares, a todas. Tem lugares onde nós não vamos poder pisar, mas que a nossa voz vai chegar. Tem lugares onde os meus pés não vão poder alcançar, mas a minha voz vai alcançar. Então, minha mensagem é: não cesse o clamor, não cesse de anunciar aquilo que Deus te encarregou para anunciar. Nós, no processo da nossa formação de caráter, formação ministerial, formação como pessoa, nós vamos passar por vários momentos de tribulação, se até Jesus passou. Isso. Quem somos nós? Então, mas nós precisamos de entender que se Jesus conseguiu, então nós também podemos conseguir. Então, a palavra do Senhor diz que tudo quanto tem fôlego, louve o Senhor. Enquanto nós tivermos fôlego, nós precisamos de anunciar, precisamos de propagar essa mensagem. Eu tenho certeza que essa mensagem será ouvida por várias pessoas. Então, você que está aí me ouvindo, enquanto você tiver fôlego, o salmista, ele proferiu essas palavras e ele estava passando por um dos piores momentos da sua vida. Mas ele entendeu que enquanto eu tiver fôlego, eu preciso de anunciar. Enquanto eu tiver fôlego, eu preciso de louvar. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você tenha um 2025 próspero, e que o ano que vem seja um ano mediante aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida, para a sua casa,
para sua família e Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez por este convite e nós estamos abertos. Sempre que tiver oportunidade, a gente vai estar aqui para Será uma honra, meu irmão. Será uma aquilo honra. que Deus colocar na nossa vida. Agora a gente tá com uma aliança, agora a gente não se perde mais não. Agora a gente não se perde mais não. É isso aí, meu povo. Estamos finalizando mais um Papo de Crente, mas antes a gente não pode terminar o programa sem falar dos nossos patrocinadores, né? A gente vai falar do Alpha Kids. Alpha Kids moda infantil, né? Eu sou suspeito de falar, porque qualidade, preço, bom atendimento. Você que quer a sua criança bem vestida, elegante, confortável, né? Porque criança não precisa só de elegância, de beleza, mas de conforto. Tudo isso você encontra na Alpha Kids Moda Infantil. Também temos uma loja online, né? A nossa loja é online. E aqui está nossas redes sociais. Alpha Kids _moda é o nosso Instagram. E o nosso WhatsApp 21974788443. Não deixe sua criança má vestida. Procure a Alpha Kids, lá tem tudo que o seu menino, a sua menina precisa. E também mobilidade urbana, falando de mobilidade urbana, nós temos esse parceiro aqui que é a Smart Hair. Esse trava-língua, como diz meu amigo Léo. Meu amigo Damião vai estar lá para te receber de braços abertos, falando de mobilidade urbana, moto elétrica. Meu amigo, preço, tá? Atendimento. Damião é um cara diferenciado, gente. Está aqui a rede social da Smart Hair, @Smart _Hair _1. É mobilidade urbana. Você tá andando de pé, sabe, para levar seu filho na escola, para se deslocar para o trabalho, tá gastando combustível, deixa esse carro na garagem, homem. Moto elétrica vai deixar sua vida mais prática, vai melhorar sua mobilidade. Você mãe, você filho, para ir para a escola, para voltar da escola, é o que nós temos de mais novo no mercado. E isso tem mudado a vida das pessoas. A moto elétrica, essa mobilidade tem mudado a vida das pessoas. Você não pode continuar como você está. Fica aqui o nosso parceiro para você estar acessando ali pela rede social. Chama ali no direct, Damião vai te atender com todo carinho. É uma pessoa especial, tá? Que Deus abençoe vocês que estiveram conosco até aqui. Foi um privilégio poder tê-los conosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Um beijo para todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.